Seguimos aqui com a nossa programação desse terceiro e último dia da Arena Talks no Seafood Show Latin America 2023. A gente continua aqui agora com a programação do Festival da Gastronomia Japonesa, um conteúdo especial com curadoria da ABGJ, Associação Brasileira da Gastronomia Japonesa. A gente vai ter agora um bate-papo aqui sobre alguns desafios desse setor. Quem vem aqui conversar com a gente é o Rafael Cunha, diretor de operações e Culinary Labs na Galunion. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, fique à vontade. E para fazer essa conversa aqui com o Rafael, eu convido novamente ao palco o Marcelo Shiraishi, presidente da ABGJ. Marcelo. Obrigado. Obrigada de novo com aqui, você. Posso introduzir o... Bom, gente, eu queria primeiro agradecer o Rafael e agradecer a Jetro, né, aqui na figura da Matsudaira-san, que nós, dos restaurantes japoneses, a gente sempre sabia que a gente fazia um bom trabalho, mas a gente nunca soube quantos nós somos, aonde estamos, quanto nós faturamos, né? Então, este ano, nós decidimos contratar a Galunion, que é uma dos institutos de pesquisa mais conceituados, especializado na área de food service, para fazer um levantamento inédito sobre os restaurantes japoneses. E aí, não vou mais falar, né, dar mais spoiler, vou deixar com o Rafa, e aí a gente vai mostrar esse estudo que eu acho que, pelo menos para mim, é um momento histórico, que a gente vai apresentar informações que a gente achava que sabia, mas não sabia. Tá bom? Então, deixar. Rafa, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agradeço, na verdade, esse convite. É uma honra estar aqui. Muito bom poder falar aí com vocês. Um segmento dentro do food service que tem um brilho particular, que tem um desafio, como a gente viu aqui, extremamente único, e eu não tenho dúvida que os números que a gente vai bater um papo agora vão ajudar a elucidar e abrir um pouco aí a cabeça do pessoal aí, do operador do food service. Então, sem mais delongas, gente, a gente traz aqui duas bases de informação, duas pesquisas para vocês. Uma onde a gente traz os números do mercado, quantos são, quem são, como é que funciona isso? E outra, nós trazemos uma fatia de uma pesquisa nossa sobre os operadores do mercado food service, ou seja, os restaurantes, que a gente faz essa pesquisa 4 vezes ao ano, tá? Quem depois quiser, ao final vai ter ali os nossos contatos, mas a gente faz com muita informação disponível, fazemos pesquisa de operadores e também de consumidores, porque nada mais importante de saber como nós, que estamos ali atrás do balcão, estamos pensando, mas se o nosso pensamento está conivente ao que o nosso cliente quer, ok? Então, para a gente começar aí um pouquinho, a gente elucida um pouco os subsegmentos, uma subdivisão, até um pouco do que a gente viu aqui. Começamos a partir dos restaurantes tradicionais japoneses. Tradicional é o Jun. Tradicional é o restaurante que ainda está na Liberdade e alguns outros que a gente tem aí ao redor do Brasil, mas aqueles que ainda vendem, vamos chamar assim, à la carte, um cardápio mais clássico, um processo mais amplo de experiências, né? Vou brincar aqui, talvez ainda sem cream cheese e goiabada. E aí a gente vem para aquele subsegmento que ajudou a proliferar todo o gosto do brasileiro pela comida japonesa, né? O rodízio deu acesso, o rodízio deu facilidade, o rodízio popularizou. Neste caso, a gente vê hoje inovações bastante pitorescas aí, quando a gente fala de cardápios e preparações no restaurante japonês.
mas a gente tem visto uma evolução. E essa evolução aqui está muito relacionado àquilo que eu comecei falando. Aqui está o novo consumidor, pessoal. Quando a gente pega as novas gerações, a partir dos milênios e principalmente a geração Z, ela tem uma característica de consumir diferente. O tempo é a melhor e maior moeda que essa geração tem. Ela gosta muito desse tipo de estabelecimento que vende a especialidade, que tem um objetivo mais claro, que praticamente você pega e leva, certo? É um grab and go, é um delivery, é um take-out, é formatos de venda um pouco diferentes daquilo que trouxe os restaurantes até aqui, onde eu sento na mesa, um garçom me atende, eu faço o pedido e assim por diante até chegar a minha conta, né, dentro de um salão. A gente tem visto uma proliferação, um crescimento enorme de novos modelos de negócio. E a comida japonesa tem acompanhado muito isso. Para mim, uma coisa muito bacana quando a gente traz esse mundo, a liberdade, o berço da cultura japonesa, do povo japonês no Brasil, do restaurante japonês no Brasil. Podemos dizer que nasceu lá, né? Os restaurantes clássicos, anos 80, 70, quando era algo muito pequeno para poucos, mas quando vamos hoje na Liberdade, o que a gente encontra? Uma série de restaurantes correlacionados à cultura japonesa, mas servindo uma série de especialidades. Vale a gente estar olhando para isso. Olhando para isso, pensando, quem é o meu cliente? E qual é o cliente que eu quero conquistar? Se tem uma verdade absoluta, é que todos envelhecem. Se tem uma verdade absoluta com isso, é que talvez eu tenha que pensar quem é o meu próximo cliente. Então é muito interessante olhar o que está acontecendo aí fora do mundo aí tradicional e dos métodos mais comuns que a gente conhece. Quando eu falo nisso, eu trago um caminho que também está explodindo. Os doces japoneses estão caindo no gosto, principalmente desta geração. É uma geração que ela é muito mais apta, ela é muito mais aberta a conhecer o novo, a se desafiar. O que a gente vê com isso, não só na culinária japonesa, é um crescimento muito grande de sabores inóspitos, de sabores diferentes. Aqueles que talvez me coloco aqui como um pouco mais velho, às vezes não estou tão aberto a conhecer. Eles querem conhecer. Então, talvez aí, começo de novo, trago a brincadeira do cream cheese, da goiabada, da gente brincar com a culinária japonesa com ingredientes que estão vindo de todos os lugares. E por fim, aqui continuando, a gente hoje tem uma proliferação também em outros modelos de negócio que incluem a culinária japonesa dentro do negócio dele. A gente tem aí uma junção da Ásia como um todo. A Ásia está crescendo. Talvez a culinária japonesa, junto com a chinesa, foram as pioneiras como asiáticas no Brasil. A gente vê muitas outras e a gente vê uma combinação entre elas em restaurantes e estabelecimentos. Estabelecimentos esses que também saem fora até do mundo asiático, do mundo japonês. Hoje a gente vê esse tipo de culinária em restaurantes por quilo, a gente vê em churrascarias, a gente vê no supermercado. O food service no supermercado. Né? O supermercado entendeu que ele pode vender o peixe inteiro, mas hoje é um volume enorme, não só na culinária japonesa, de produtos manipulados. É o food service dentro do varejo. A gente tem aí conquistado um volume importante desse jogo. A gente está olhando para isso também? Ô, Rafa, deixa eu só fazer um adendo aqui. Na Por verdade, o Rafa apresentou a primeira tentativa nossa de fazer uma segmentação do que é a culinária japonesa. Entenda que não é, com devido respeito, não é uma visão japonesa,
É uma visão brasileira, né? Então, a gente dividiu em 6 segmentos, mas assim, 4 deles, os 4 primeiros, assim, é quem pratica, quem tem seu menu 100% de comida japonesa. Então, a gente vai para os tradicionais. O rodízio e os tradicionais seriam alguma coisa meio igual, mas o rodízio ele tem uma característica, uma operação um pouquinho diferente do que os tradicionais, uma variedade de menus mais focado em frios. Mas pensem em tradicionais, rodízios, alguém que é especialista, então ele não vai ter sushi, sashimi, não vai ter pratos quentes, ele vai ter lamen, ele vai ter carê, ele vai ter só de frituras. Então ele vai ser um restaurante especialista e a parte de doces. Então pensa que esses 4, né, sendo que os 2 primeiros poderiam ser até chamados, né, iguais, né, de tradicionais, mas dentro dos tradicionais tem uma derivação, que é uma operação específica de rodízio. No modelo de serviço, né? No modelo de serviço, que é ultra significativo e que para fornecedor pode dar uma informação extremamente relevante pela forma dele operar, mais baseado em frios. E aí tem 2 categorias no qual, né, o restaurante japonês, a culinária japonesa não é 100%. Foi inserido, né? Foi a inserido. Culinária foi inserido dentro de uma nova Perfeito. culinária. Que o menu dele são os menus orientais. Então você vai num restaurante que tem, sei lá, frango xadrez, tem yakisoba, e ele tem uma série de menus, pratos, mas que são orientais, por isso que ele é orientais, mas não é 100% japonês. E tem um que ele é complementar, por exemplo, o mais famosos seriam o quilo e as churrascarias. Então é mais para dar uma olhada como a gente tentou classificar e como a gente vai tentar entender esse mercado aí, tá bom? É só uma divisão aí, Rafa, complementando aí. Muito obrigado, Marcelo, é isso mesmo. E aí, gente, eu antes de entrar nos dados, até continuando um pouco a complementação do Marcelo, eu gosto de fazer uma coisa muito interessante. Eu trabalho no mercado food service. Minha vida é no mercado food service. Mas antes de profissional, eu sou um consumidor. Você é um consumidor. Nós somos consumidor de tudo, de todas as culinárias. E quando nós olhamos para o negócio, quando nós olhamos o que nós esperamos e conseguimos, através disso, identificar os desejos que seriam o ideal da entrega do restaurante, da operação, para esse consumidor, às vezes a gente muda o jogo, às vezes pensa diferente. O que é a evolução de um rodízio, novos ingredientes? É demanda do mercado, o mercado gostou. A gente vai andar para trás? O Jun não vai servir um cream cheese. Acho que não. Mas, talvez num negócio diferente, num outro tipo de restaurante, ele pode entrar num jogo desse. Então é muito interessante a gente ter esse olhar nos colocando como consumidor. E aí, como é que esse fornecedor pode operar para isso tudo, para ajudar a fazer isso acontecer? E a gente vai trazer vários insights agora, falando dos números do mercado. É só o último comentário, na verdade, até apareceu o poke, né? A gente falou, não, poke não é japonês, mas será que não é japonês, né? Ou será que não está inserido na gastronomia japonesa? Então, vai aparecer essas novidades, essas tendências que a gente tem que considerar, assim, como sendo parte de gastronomia japonesa. Acho que foi até alguns bate-papos muito interessantes entre nós para montar isso aqui tudo. Mas se eu perguntar para restaurantes japoneses se o poke é japonês, não tenho dúvida que é uníssono aqui, que não é. Mas se a gente perguntar para um garoto de 20 anos que conheceu o poke dentro do restaurante japonês, e aí? Tudo bem, vamos vender. É um tirache com fruta, né? Mas tudo bem. Vamos lá? Opa. Então, gente, para começar, a gente fez um levantamento aí, tá? Para introduzir um pouquinho. Em números absolutos Brasil, e é um número muito difícil, a gente tem até algumas certas variações. Restaurantes no Brasil, a gente fala em torno de restaurantes ou operações em food service, ou seja, vende refeição, vende prato, vende comida manipulada. Tá? Isso é o food service. Tudo dentro desse mundo é food service. No food service, no Brasil, a gente fala em torno de 1.100.000 estabelecimentos. Eu estou falando daquele botiquinzinho que vende pinga com torresmo, com só o amendoim, até o restaurante mais sofisticado francês. Tudo é food service. Só que, imagina a gente pegar número, Marcelo, desse botiquim lá no Amazonas. Complica, né?
Então, é um desafio ainda, a gente está evoluindo enquanto números desse mercado, diferente do varejo que você tem números muito mais precisos, mas a gente, ano a ano, tem coisa muito boa aí para falar. E aqui nesse caso a gente começa aqui falando de uma realidade de 700 mil restaurantes, um bom número dentro desses, ou seja, aqueles pequenininhos não estão nesse jogo aqui. Dentro desses 700 mil, nós temos aí 16,7 mil pontos de venda de culinária japonesa, ou seja, 2,3% desse mercado, que representam 12 bilhões de faturamento. O que é muito interessante? A gente abre a Veja e olha lá, 1 cifrão, 2 cifrões, 3 cifrões. Pela característica de produto, o restaurante japonês ele nunca vai estar no mais baratinho, porque a matéria-prima já parte de uma matéria-prima mais cara, de uma manipulação complexa, de um custo da matéria-prima pronta para finalizar o prato ou para depois de cozida, realmente de um custo de prato mais elevado. Certo? Ou seja, o desembolso do consumidor nesta culinária, ela não vai partir do mais barato, ela é do meio para cima, dependendo da característica do estabelecimento, né? De um mais popular, mesmo assim, ao luxo de um como estava aqui falando com a gente. Mas esse era o número, né, Simone, que a gente sempre quis saber, todo mundo perguntava e a gente nunca conseguia responder, né? Então agora a gente já sabe que somos 17 mil, em torno de 17 mil restaurantes que envolvem gastronomia japonesa. E aqui a gente tem um número que conta muito deste negócio. Quando eu pego nos Estados Unidos, o índice entre redes e restaurantes independentes é 60% rede, 40% independentes. No Brasil, a gente está perto da casa dos 30% no faturamento valor em redes no Brasil. No restaurante japonês, a gente está em 10%. Por que será? É muito interessante pensar nisso. Quando quer crescer, Marcelo, ele precisa padronizar, ele precisa de uma estrutura logística, ele precisa de uma padronização operacional, ele precisa da garantia da segurança do alimento. Olha o pessoal falando aqui antes conosco, o desafio que a gente tem na principal matéria-prima, o peixe. É um negócio artesanal, é uma manipulação artesanal, é uma manipulação e um risco. Ou seja, não é fácil crescer, não é fácil abrir 2, 3. Eu preciso começar a estruturar o meu negócio como talvez uma empresa. Eu deixo de ser o restaurante do dono para ter alguns métodos mais estruturados, mais padronizados, para que eu cresça, né? Muito legal a gente olhar um número como esse, ou seja, você vê que tem tido um crescimento, a gente tem já algumas redes, mas não são muitas no Brasil. Eu acho que bate, né, esse número, né, Rafa? Quem tem restaurante japonês sabe a dificuldade que é duplicar, triplicar a operação, né? Então, acho que faz total sentido esse número aí para nós. E aí a gente traz a divisão por regiões. Claro que de onde ela talvez surgiu, cresceu, evoluiu, em todos os aspectos no food service também, mas a gente vê que a culinária japonesa ela é maior que o resto do food service no Sudeste. Quando a gente fala esses 3 pontinhos percentuais aí, gente, a gente está falando aí, cada ponto percentual é 7 mil estabelecimentos. A gente tem uma coisa aí muito interessante de informação. E onde chama atenção é o Sul, que é o segundo aí em números de estabelecimentos no Brasil. Aí, Rafa, vou dar um chute. Eu acho que aí, como é uma culinária cara, tá atrelado... É onde está o acesso, né, financeiro. Poder aquisitivo. Mudança de mão aqui no microfone. Tá bom. E aí, interessante também, claro, mas é o número que representa tudo aquilo que a gente já imaginava. O estado de São Paulo, ele abriga 38% desse montante aí no estado de São Paulo. Disso tudo, 66% do estado está na Grande São Paulo. Ou seja, é a capital do restaurante japonês, da culinária japonesa no Brasil. Então, quando a gente olha para isso, o estado ele é 17% aí mais popular, ou seja, a gente pega o Sul e o Sudeste com 2,4% dessa participação.
sendo que São Paulo representa 2,8. E aqui a gente pode trazer isso, ó. O Sudeste 2,4, o Estado 2,8, a região metropolitana 3,3. Ou seja, eu cresço em números de estabelecimentos de São Paulo para fora. Mas agora eu pergunto para vocês, para nós, isso é uma realidade que a gente vai poder olhar igual daqui a 5 anos? 10 anos? Talvez tudo aquilo que a gente falou ali atrás de novos segmentos, de novos formatos de venda, está popularizando sim. E esse novo consumidor, esse jovem, ele é muito mais amante de uma culinária japonesa do que nós fomos. Você não, né? Desculpa. Não. Você já tem na origem. Pode me incluir, pode me incluir. Mas nós brasileiros fomos quando jovens. A gente aprendeu mais tarde a comer a comida japonesa. Minha filha de 7 anos ama comer sashimi, infelizmente. Por que não é um pastel, né? Literalmente, né, Rafa? Daqui é uma foto, né? Não dá para, às vezes, você contar uma história com uma foto. Você tira uma foto, mas é nítido que o consumo de restaurante... A presença de restaurante japonês na década de 80, 90, 2000, ela tem se ampliado. E aí eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, dos desafios que a gente tem. Mas, assim, existem novos modelos, existem novos produtos que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, para garantir essa expansão aí. Eu acho que tem bastante oportunidade nesse mercado, sim. Muito bem. E aí a gente traz, gente, dentro dessa pesquisa, qual é a penetração dos top 5 pratos que disseram que a gente conseguiu pesquisar, que fazem parte aí do mundo do restaurante japonês. Olha aqui a nossa discussão do poke. O poke aparece com um número muito relevante, né? O Marcelo falou, poxa, será que a gente deixa isso? Gente, mas é uma realidade, porque é o entendimento do consumidor. Dica para quem faz delivery aqui, ó. Exatamente, né? Olha que beleza. Então o temaki, o sashimi, o sushi, poke e tempurá aparecendo aí, mas principalmente o sashimi e o temaki como campeões aí de aparência, de estar presente aí nos restaurantes. Olha o Brunão ali. E aqui eu gosto muito desse slide, gente. Olha que legal. Aqui a gente faz o inverso. Onde esses produtos aparecem fora dos restaurantes japoneses. Ou seja, onde é que também, quanto é em percentual, que outros estabelecimentos não característicos, não especializados, vendem sashimi, vendem temaki. Então, 90% do sashimi ainda está no restaurante japonês. É uma preparação bastante cara, enquanto custo versus o preço de venda, né? Então, é onde eu quero uma experiência melhor, eu vou no especialista. O sushi já não, o sushi já tem aí quase o dobro de penetração em outros lugares, muitas vezes pelas churrascarias, muitas vezes pelos rodízios, pelos buffets, porque aí eu tenho o arroz equilibrando. E vamos lembrar que às vezes esse sushi aqui é pepino, nem sempre é peixe, né? Rafa, tudo é gastronomia, não Exatamente. Vamos entrar nessa dividida não. O poke aparece, mas o que me chama muita atenção e eu acho muito interessante, numa visão de culinária e talvez mais até asiática, um pouco mais ampla, aquele que é o prato que realmente conquistou muitos lugares. A gente tem os noodles lamen, mas denominados aqui pelo yakisoba, né? Esse se popularizou e ele está realmente em muitos lugares. Então, olha que interessante, ele está mais fora do segmento do que dentro. Muito legal esse número. Tá claro essa questão, porque eu acho que esse é um slide que eu fiquei muito em dúvida quando eles foram fazer a apresentação. Então, por exemplo, assim, você vai num restaurante japonês, 90% dos restaurantes japoneses tem sushi. Aí você vai, tô extrapolando, né? Num restaurante árabe, que são os 10% aqui, e você vai encontrar um sushi. Então, 10%, né, de restaurantes que não são japoneses, você vai encontrar um sushi. Agora, é impressionante que em 70% dos restaurantes que não são japoneses, você vai encontrar massa. Massa atrelada à gastronomia japonesa. Né? Isso é um número impressionante. Fornecedores, ó, se fosse vocês, prestava atenção nesse número, né? Nesse produto aí. Que é uma coisa... Tem um volume aí que a gente está olhando diferente para ele. Ou olhar direito essa estratégia de distribuição. Esse é um dado extremamente relevante. E aí, gente, a gente traz um número agora de consumo no Brasil. A gente estava falando sobre isso, né?
infelizmente, é uma história longa, é uma história que, se a gente trouxer outros produtos correlacionados, a gente vê uma evolução muito bacana. A gente vê uma evolução da carne, a gente está aprendendo a comer carne, somos os maiores produtores, né, exportadores de carne do mundo, mas a gente fazia carnes não tão boas. E hoje a gente está aprendendo a fazer carne boa, café bom, azeite bom, produzindo azeite, cerveja. Começou isso tudo no vinho. Acredito que a informação, o mundo digital, é um dos caminhos. Eu estava ali me coçando naquela pergunta, mas se a gente estimular isso pro jovem, ele pode ajudar muito ao consumo de outros peixes. Como é que a gente acessa esse cara? É no totem da minha mesa ou é na rede social? Onde é que eu chego nesse consumidor que é ávido à inovação, é ávido a novos produtos, tá? Então a gente tem aí um consumo per capita no mundo médio de 20 quilos e o nosso está no metade. Um país com a costa que a gente tem praticamente metade disso, 11 quilos per capita. Desses 11 quilos, 5% disso é salmão, né, que é o especializado e muito voltado à gastronomia japonesa, mas a gente tem sim um consumo de peixes muito regionais pelo Brasil, né? Isso eleva aí esse nosso volume, certo? Esse era um número, né, Rafa, que a gente pediu para trazer aqui na Seafood, e aí para o pessoal de pescados ver que ainda tem um potencial de expansão muito grande aqui, né, para o Brasil, né? O segundo número, minha impressão inicial é que era um número maior do que 10%. Agora, eu não sei se tem a ver com latinha de atum, se o volume disso é muito expressivo, se tem algum outro segmento, alguma outra coisa. Agora eu vou tentar, e não quero dizer que é isso, mas por experiência em pesquisas, a gente tem uma coisa muito interessante. O seu KINAI da sua empresa vai dizer que muitas vezes você é o japonês. Então, talvez um cara que até mas ele tem um KINAI no restaurante que não diz, ele pode estar fora disso. E aí a gente traz os produtos principais que aparecem aí nos restaurantes japoneses e como é que é o retrato desses produtos no resto do food service. Ou seja, realmente salmão é o campeão de venda, é a estrela do jogo. E aqui eu vou deixar isso como pergunta, o Marcelo depois responde ou não. Eu não sei se é porque a gente teve acesso ao salmão, mas como é que o brasileiro se apaixonou tanto pelo salmão, né? É muito interessante essa discussão. Acho que é uma discussão interessante, porque não é o peixe mais clássico da comida japonesa, mas é o principal produto, de longe, do nosso negócio, do nosso segmento. Só que aqui eu quero fazer uma provocação a vocês. Uma provocação muito interessante como consultor dessa área. Quando a gente olha para o nosso negócio, e aí cada um aqui vai fazer uma conta, Brunão tá ali, que a gente já fez isso aqui juntos. Eu compro peixe, eu compro outros produtos. A gente tem uma característica, gostei muito aqui do Luizinho falando de parceria, de cuidar do fornecedor, de ser parceiro dele e não de ser meramente o meu, né, eu compro. Não é uma relação de compra, é uma relação mais íntima de vamos nos ajudar. Muito do nosso problema no peixe não está só no preço, que a gente tem sofrido em todo o âmbito alimentar, uma inflação muito pesada nos últimos anos. E se a gente acha que no Brasil está ruim, o mundo está muito pior. A gente sofreu mais nos Estados Unidos, sofreu mais na Europa. O Brasil já tinha passado um pouquinho da crise econômica. Tivemos também, mas foi menor, tá, gente? Mas a gente tem uma dor em duas palavras que eu gosto muito do nosso negócio. Preço é informação. Preço não é nenhum índice para o meu negócio, é informação. O índice se chama custo. E o custo é aquilo que vai para dentro do prato. O custo da minha preparação, o custo do meu prato, o custo da minha refeição, o custo da minha matéria-prima pronta para ir para o prato ou para ir para a cocção. Isso é custo. Preço é a informação que vai gerar o custo. A gente tem que dividir essas coisas. E quando eu olho custo, a gente tem uma dor enorme no peixe, na manipulação dele, gente. Uma boa manipulação melhora muito. Olha que número interessante. Uma má manipulação, um funcionário cansado, corrido, chateado, facilmente ele vai dar 50% de aproveitamento de filé. E aí, se eu paguei 50, vai para 102. Mas se ele limpar melhor e chegar próximo dos 70% de aproveitamento, que é
Tranquilo, certo? O custo do filé de salmão fica em 74. Esse 74, esse 72 é que eu vou usar como informação para fazer minha ficha técnica. Não é o 50. 50 é preço. Será que a gente está preocupado nisso? Será que a gente está preocupado nisso quando a gente compra o salmão congelado, que sei lá se não teve banho, e por causa de R$2 de diferença? A gente tem que profissionalizar um pouco o nosso processo e numa visão de conhecimento mais treinamento e garantia operacional para rentabilizar nosso negócio. A rentabilidade do nosso negócio principalmente está no peixe. Só vou complementar uma questão, né, Rafa? Acho tão importante quanto a questão do porcionamento de proteínas, que eu acho que é uma coisa que tem que ser levada super a sério, né, Rafa? Imagina que depois do peixe limpo está o filé lá. O sushi, em média, né, uma fatia deve ter em torno de 10 gramas, né? O sushi me confirma. Para o cara cortar com 12 gramas. Com 12, com 15, é 20% a mais. 20% aí já também. Então, olha que legal. Tão importante quanto você fazer. Na hora do corte, aquele meio milímetro a mais é 15, 20%. Então, tão importante quanto o porcionamento é quem está lá na frente cortando o teu sashimi, né, um pouquinho mais grosso, porque acha que fica bonito no prato, né? Então, é isso mesmo, né? Bom, e por fim... Não é para amadores, né? Não é para amadores. Não é para amadores. É um restaurante, um segmento difícil de operar e, por isso, até reflete aqueles números que a gente viu. Maioria esmagadora, 90% deste segmento, está na mão do dono. É difícil eu abrir outro e garantir aí a qualidade. Rafa, só volta aquele slide lá. Ninguém vai fazer a pergunta do gengibre? Por que gengibre? Gari. É uma preparação que leva em todos os lugares. Falei, caramba, tem, onde que usa tanto gengibre, né? No gari. Né? Muito legal, né? Achei super... Não estranho, né? Mas não é algo que te remete diretamente a um produto primário ou principal, né? Mas olha a relevância que ele tem em acompanhar. E por fim, gente, a gente tem um número aí de 13,6% dos restaurantes que oferecem a metodologia aí de rodízio e festival. E eu acho que aqui tem um dos grandes fatores de conquistar novos clientes. Aqui é um lugar de entrada. Aqui é um dos lugares onde a gente conquista pessoas que talvez ainda tenham resistência, para depois ele evoluir e querer mais qualidade ou diferenciação. Não tenha dúvida, Rafa. Acho que o restaurante ele é um ponto introdutório de muitos produtos, né? Então, se você não conhece shoyu, você vai conhecer shoyu dentro do restaurante. Você não conhece peixe, vai conhecer peixe do restaurante. Conhece óleo de gergelim, vai conhecer óleo de gergelim dentro do restaurante. Então, esse é um processo natural e tem que ser suportado aí também. É isso aí. E aí, gente, a gente passa para a pesquisa agora com vocês, operadores. E, por favor, quem depois puder se interessar, gostar de tudo isso, a gente 4 vezes por ano quer falar com vocês. A gente fala através das associações, pede ajuda em todas elas, porque é muito importante a gente ter as informações desse mercado para nós que estamos jogando o jogo aí, para nos ajudar. Agora é a hora dos fornecedores aí, hein? Quem quiser prestar atenção, né? Tem muita informação bacana aqui para fornecedor. E olha que legal, a gente tem aí apoio, então, na pesquisa da ANR, da BIA, e uma série de empresas, institutos que nos ajudam a chegar nos operadores para que a gente tenha as respostas aí dessa pesquisa, ok? Nessa pesquisa que a gente traz aqui, que foi a última, gente, nós tivemos 454 marcas respondentes, dessas 454, 76 da culinária japonesa. 9.239 estabelecimentos. Desses, 682 unidades da culinária japonesa. Então a gente fez um recorte para trazer aqui para vocês o que o pessoal que atua neste segmento nos disse aqui nessa pesquisa. Onde atuam? Continua, não muda. Olha só, metade aí dos respondentes estão no Sudeste, 20% no Nordeste. Interessante isso aqui, muda um pouquinho, tá? Porque aqui agora a gente não está falando de
índice dos restaurantes, e sim de respondentes, porque a gente está escutando o dia a dia, a gente está perguntando sobre a dor. Então, você vê que a gente tem aí uma variação aí dos lugares. O perfil dessa amostra, 79% é independente ou até 3 lojas, 13% franquias, 8% redes próprias. E no modelo de negócio, 43% de serviço rápido, 41% de serviço completo, ok? Onde eles estão? Na rua principalmente, mas estão também nos shopping centers, são especialistas em delivery, ou estão em instituições, e assim por diante. O que mais que a gente perguntou? Para mim isso aqui é muito interessante. Para mim esse número aqui é fantástico. A gente tem uma máxima que a gente escuta desde pequenininho no Brasil. Uma empresa quebra, tantas com 1 ano, tantas com 5 anos, a gente escuta um monte de números. Olha o número do restaurante japonês, que legal, gente. É um restaurante de tradição, é um restaurante de especialista, é um restaurante que melhora com o tempo. Então é um restaurante que, também por ser independente, especialista focado, ele tem aí talvez uma mortalidade menor. Olha que legal esse número, 69% tem mais de 5 anos, 40% mais de 10 anos. Né, Taka? Tamo lá, firme e forte, né? Sobreviventes aqui. E aqui uma outra coisa interessante. Qual é o regime tributário? Sim, se eu sou um independente, eu estou dentro aí da fatia dos 4,8 milhões, o Simples, de alguma forma, às vezes ele nem paga menos imposto, ele paga igual, mas ele facilita um monte a rotina jurídica fiscal, né? A gente tem aí 5% de MEIs. Como assim MEI? Olha o delivery aí, olha o delivery em casa, olha o delivery em alguma cozinha especializada, uma empresa tão pequena que ele continua sendo e podendo ser uma MEI. 18% de lucro presumido e assim por diante. E aqui a faixa de faturamento. Muito bom esse número também. 37% está entre 30 e 100 mil reais por mês. Não é uma empresa grande. Não é uma empresa grande. A gente cresce um pouquinho aqui, 33%, 1/3 do negócio está já num restaurante um pouco mais robusto, entre 100 e 250 mil reais. E 20% acima disso. E aí a gente foi perguntar sobre a performance do negócio. Como é que está indo o seu negócio? Então, respostas muito interessantes. Como está o desempenho do faturamento total em 2023, comparando com o mesmo período de 2022? Olha que número interessante. 71% está maior o faturamento. É muito importante a gente dividir essa situação. 70% faturou mais. Para mim, tem uma resposta muito tranquila aqui, confortável. Se eu tenho inflação, eu tenho repasse de preço. Só daí eu já tenho que aumentar naturalmente o faturamento. Ah, mas se eu aumentar muito, o meu cliente vai sumir. Tudo aumentou. Todo mundo teve que aumentar. A gente teve aí nesse período, nesse último ano, um aumento expressivo do valor das refeições. A gente tem um aumento expressivo de muita gente, muitas vezes, levando marmita de casa, porque não dá mais para sair para comer todo dia, né? Então a gente tem uma mudança importante. A gente vai começar a chorar aqui, viu, Rafael? Os aumentos que a gente tem tomado depois da pandemia, assim, é absurdo, assim, é absurdo. Eu não sei como que a gente tem feito aí, tem repassado. Obviamente, é difícil repassar, né? Mas a gente tem que ter muita criatividade. Principalmente na parte de proteínas, né? Mas nem tudo aí é tão ruim. Interessante aqui que 58% do resto do food service disse que teve aumento. Ou seja, aqui a gente tem um impacto principal porque as nossas matérias-primas realmente tiveram um impacto grande no negócio. Mas como foi o resultado financeiro? Opa! Aqui eu trago uma resposta positiva. Dentro do mundo do segmento do japonês, 64 fechou com lucro, 29 próximo do zero, um índice muito menor do que do resto do food service, com prejuízo. Poxa, será? O que tem a ver com isso? Posso fazer aqui uma teoria da conspiração?
Qual é o meu momento? Lembra que eu sou consumidor, você é consumidor, todos nós somos consumidores. Qual é o meu momento restaurante japonês? É naquela correria do dia a dia quando eu saio do meu escritório para almoçar? Meio-dia correndo? Muito menos. É um momento de lazer, é um momento de prazer, é um momento de confraternização. Neste caso, depois de uma pandemia, nós como seres humanos queremos celebrar, queremos festejar, queremos encontrar. É incrível como os estabelecimentos que vendem lazer cresceram e os estabelecimentos que vendem conveniência, rotina, estão mais desafiados. Eu parei de comer na hora do almoço para não deixar de celebrar. E aí o restaurante japonês entra nesse número aí, muito interessante. Eu acho que é uma teoria super interessante, super válida, Rafa. Eu acho que pode ser um caminho, mas eu acho que muitas pessoas, muitos restaurantes, como a gente vai ver nos slides seguintes, fizeram alguma lição de casa, de adequação de preços, redução de... que a gente vai ver. Mas a minha impressão é que continuamos endividados. Estamos com lucro, mas carregamos um passivo boa. ruim. Acho que é da nossa muito interessante esse olhar, né? A gente olhar a história versus o retrato, né? O momento. Muito bom. Eu acho que a gente teve que fazer a nossa lição de casa, porque não dá para ter dívida e não dá para não ter lucro, tá empatando as coisas. Então a gente fez a lição de casa, estamos correndo atrás, mas muito de nós continuamos endividados aí. É verdade. E a gente falar agora de gestão do negócio. Sua empresa fez alterações no cardápio nesses últimos 3 meses? Não estamos falando da pandemia, já estamos falando agora. Mais da metade fez sim. Estamos inovando num segmento que tem uma certa tradição, tem uma certa já cultura. A gente tem visto aí uma nova cultura de inovação aí no segmento. Cadê o Jun Sakamoto? Estava naquele lá. Cadê ele? Ele está no roxinho ali. E aí, qual que é o motivo para essa alteração? Olha que coisa, problema de estabelecimento ou a inflação. A inflação nos obrigou a ser mais criativos, a trazer novos produtos, a continuar conquistando o paladar do nosso consumidor, mas talvez com produtos com custo mais baixo, com manipulações com custo mais baixo. Custo mais competitivo de fornecedor, distribuidor, então também fui buscar novas alternativas, também aí é algo muito importante. 6 principais fontes de consulta do operador sobre ingrediente. Cadê os fornecedores aqui? Gente, aqui a gente começa a falar um jogo que talvez em outros segmentos está muito mais estruturado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Panificação, acho que é muito fácil de falar sobre isso. Não há mais uma inovação, um novo produto que não venha juntinho, o pacotinho, com um técnico. Me ensinar a fazer um monte de coisa com esse produto. Me ajudar a inovar. Me ajudar a operar melhor. Me ajudar a ganhar dinheiro. Então, aqui é o operador dizendo da onde ele está procurando, principalmente na internet. Visita feiras e congressos, associações da categoria, grupos de WhatsApp, apoios. Cadê o meu fornecedor aqui? Cadê meu fornecedor aqui me ajudando a ser uma fonte de consulta? É uma fonte de pergunta de preço, só de cotação. E aí, outras fontes também que apareceram na nossa pesquisa. Quais as principais ações que a sua empresa tomou devido ao aumento desses insumos? Primeira coisa, repassei. Repassei tudo? Consegui repassar tudo que eu tive de absorção de inflação? Normalmente não. Eu tenho que usar a criatividade, eu tenho que cuidar mais do desperdício, eu tenho que fazer alterações em alguma receita, trazer outros ingredientes, fazer alguma coisa para que eu equilibre essa conta aí, para que eu equilibre o meu CMV. Você está aberto para conhecer novos produtos ou ingredientes? Cara, olha que legal. Talvez se a gente perguntar para o Jun aqui, ele vai falar um pouco não. Mas é um dos caminhos da gente inovar, da gente fazer a diferença. Então, ou seja,
Cadê os fornecedores de novo? Eu quero coisa nova. Mas eu não quero só saber o preço de coisa nova. Eu quero saber o que é isso, o que eu faço com isso, como é que eu transformo isso em resultado, gente. Resultado no meu bolso. Me ajuda a ganhar dinheiro. E aí você vai deixar de ser cotação, para as palavras do Luizinho, ser meu parceiro. De que forma você aceitaria conhecer novos produtos? Participação de eventos com demonstração, recebimentos de produtos aí, de amostras, visita de um especialista. Metade está aberto para receber a visita do especialista. Cadê o especialista do meu fornecedor me apoiando aí? Participação de roadshows de inovação, apresentação e demonstração no ponto de venda, ou seja, uma série de ações, e se a gente olhar para elas, todas não estão falando só de produto. Estão falando de serviço, de ação com esse produto. Entre os critérios gerais para comprar de um fornecedor, aponte todos que são relevantes para o seu negócio. Primeiro, gente, aqui para mim é a resposta emocional. Ela não é racional. A gente fala de preço, o preço está na nossa cabeça. Infelizmente, a gente discute isso, ele é uma informação importante, mas é informação. A gente tem que olhar para o custo, a gente tem que olhar para a manipulação, a gente tem que olhar para o padrão, a gente tem que olhar para a qualidade, a gente tem que olhar para a garantia. Eu compro, eu vou fazer, e é natural eu fazer compras spots. Eu tive uma vantagem. O cara me ligou lá e falou, estou aqui com 3 caixas, com 20% de desconto, quer? Manda. Mas não é esse produto que vai mudar o jogo no meu negócio, não é esse produto que eu vou realmente conseguir fazer a inovação perene. É um produto que eu comprei bem comprado, manipulei bem comprado, e entreguei felicidade para o meu consumidor com conhecimento de quanto ele está me rentabilizando. E aí eu faço uma evolução perene. Quando a gente fala de restaurantes maiores, de redes, isso é fundamental. Não adianta eu fazer uma compra spot. É difícil eu escalar a compra spot em lugares que eu tenho que ter padronização. Correto, Marcelo? E aí outros critérios que apareceram também nesse índice. Então, performance do produto, marca. Aqui é interessante que a marca ela tem talvez um valor menor, principalmente no nosso principal, na nossa principal matéria-prima, que é o peixe. Por outro lado, outros produtos que são industrializados, a gente não abre mão. Shoyu? Temos a nossa marca preferida? Quais critérios são mais relevantes para você na hora de escolher um produto para a sua receita? O preço ele aparece, a qualidade vem juntinho, rendimento. Olha como muita gente já falou sobre isso. Mais do que o preço, o rendimento, ou seja, o custo. Será que eu estou sabendo fazer isso direito? E aí aparece disponibilidade, embalagem, marca de novo. Ô, Rafa, deixa eu só fazer um comentário, se puder voltar ao slide. Antigamente, qualidade era o top, né? E passa a ser preço pra gente. Empatado agora, aí, ó. Principal drive de decisão nosso. Né? Porque nesse período, nesse momento, está doendo, sim, né, Marcelo? Sim. Gente, toda pesquisa, assim, vocês estão falando, nossa, tudo isso é óbvio, né? Óbvio, porque a gente sente na pele tudo isso, né? A gente está endividado, a gente está com a inflação de custo, a gente tem 500 coisas para fazer ao mesmo tempo. O que a gente vai priorizar? A gente vai priorizar insumo nesse momento, porque é o que dá mais resultado no nosso bolso, né? Fora todos os problemas de mão de obra, fora o problema de delivery, fora todos os nossos problemas aí, né? Somado, e aí entra... vou aproveitar, vou sair um pouco aqui do assunto. Quando a gente pega a nossa pesquisa completa, a gente tem lá uma discussão, qual é as dores do operador? E aí ele fala, mão de obra. Não, acho que não, Rafa. Tá todo mundo bem, mão de obra qualificada, você faz um anúncio, aparece 15 pessoas, mas aí fila. A gente olha assim, o que eu faço de diferente pelo meu time? E a gente vê poucas ações. A gente vê pouca remuneração melhor, um pouco melhor já muda, benefícios, atenção, treinamento, fazer o cara se sentir realmente o dono daquele negócio junto com você. Isso muda tudo. Mas o que é muito legal? 80% dos restaurantes que estão
com resultados acima da média do resto, tem ações efetivas de time. Então, quando a gente fala do preço, da qualidade, eu somo aqui sim a gente cuidar bem do nosso time, que o nosso time vai cuidar bem do nosso produto, vai cuidar bem da nossa padronização, vai cuidar bem do nosso cliente, pessoal. Tem a dúvida, Rafa, mas daqui dá pano pra manga, né? Dá pra ficar falando sobre esse tema aqui, acho que uma semana sobre esse tema aí, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E aí, quando você compra um produto, quais são os aspectos de embalagem que você leva em consideração? Facilidade de armazenamento, praticidade, tamanho, peixe é dor, né? Quando eu tenho aí que estocar muito, ao mesmo tempo eu não tenho espaço, mas se eu giro muito, eu tenho uma dor porque eu não consigo comprar todo dia. É uma complexidade. Olha como a gente falou aqui sobre o supply do peixe, né? Todo o método e o processo da entrega do peixe tem um desafio aí muito grande. Você usa alguma plataforma de cotação? Aqui tem um negócio muito interessante. Gente, o mundo depois da pandemia é outro. Nós somos digitais agora. Todos nós. Meu filho, minha filha nasceu com o celular na mão. Ela faz assim no meu computador, desde que nasceu. Nós não nascemos com isso, mas hoje nós aprendemos também a vivenciar isso loucamente. Nós temos que usar isso a favor do nosso jogo. Hoje a gente tem muita coisa acontecendo, muita informação, muita facilidade no mundo do digital. Muitas plataformas que nos ajudam, muitos fornecedores, muita informação de processo, de produto. E aí a gente perguntou aqui, então, na pesquisa geral do Food Service, olha que legal, ainda o segmento japonês é mais tradicional nesse aspecto. A gente tem um número maior de uso de plataforma de cotação pelo resto do Food Service. Rafa, esse número também me surpreendeu, eu achei que era mais, mas eu acho que assim, tem a ver com o dono ser o próprio gestor, de repente ele não tem tempo para fazer essas coisas. E tradicionalista em grande parte. Mas, para commodities, assim, tipo material de limpeza, outras coisas assim, eu acho que a gente deveria usar mais. Eu acho que a gente deveria usar mais essa plataforma, eu acho que tem um gap, tem uma questão de oportunidade aí para o nosso segmento, sim. Vamos falar sobre o processo de compras do nosso negócio. Por favor, indique a principal área responsável por cada etapa a seguir. Olha que legal o que é comprar no negócio. Completamente diferente do resto do food service, gente. Vamos separar por quem determina a compra, quem escolhe o produto, quem especifica a marca, qualidade, característica, quem influencia na decisão, quem executa a compra. Neste caso, a gente tem na mão do dono a maior parte das decisões. Olha que interessante. O dono ainda, por essa característica do negócio, é o cara que especifica. Quando eu vou para outros segmentos, vou trazer o mesmo que eu trouxe aqui, panificação. Sabe quem especifica? O padeiro. Compra um produto que o padeiro não gosta para você ver. Ele é muito interessante, ele vai fazer questão de errar para voltar para a matéria-prima que ele gosta. Você tem que conquistar o padeiro, aqui você tem que conquistar o dono. Aqui você tem que mostrar a mais-valia das coisas, olho no olho com o dono. Quando a gente tem comprador no nosso negócio, ele tem um papel muito mais importante, muito maior. Foi. Opa, volta um. Desculpa. Ele tem um papel muito maior de executar o pedido e não de definir a compra. Cadê os fornecedores aí? Com quem que eu tenho que me relacionar? Com quem que eu tenho que abrir a discussão? Com quem que eu tenho que levar a inovação? Com quem que eu tenho que dividir as oportunidades de produto, de serviço? É com o dono. E aí a gente traz uma divisão que os operadores nos disseram como representa cada categoria dentro aí do negócio. 30% dos produtos são proteína. Eu confesso, e aí eu quero escutar de vocês, a gente discutiu isso, vamos lembrar que isso aqui é uma resposta que foi dada por eles, mas eu confesso que aqui a gente tem um número maior na proteína.
o nosso desembolso em proteína, ele representa mais do que 30% do nosso CMV. Eu estou certo ou não? Então, 70%. Pelo menos 50% para a maioria, eu acho. Talvez, olha que legal, 45% é só salmão. Talvez o que a gente tem aqui é porque a gente está falando do segmento japonês com outras características aí, de outras especialidades. Vou trazer aqui um lamen, alguma coisa. Então dá uma dividida aí nesse volume. Mas a gente questionou, né? É muito interessante. Numa próxima a gente quer aprofundar isso aqui, porque aqui está o fundamental. E lembra daquele slide lá do aproveitamento? Lembra do sashimi de 10 gramas? Tá aqui, gente. Eu reclamo de R$2 na diferença do quilo, mas eu não estou cuidando da manipulação, eu não estou cuidando da padronização, eu não estou cuidando daquilo que vem dinheiro para o meu bolso. Metade do dinheiro é o salmão. Muda 1 ponto percentual de aproveitamento no seu salmão. Conta isso no seu CMV aí, quanto você gasta. Brincando aí, a gente tem 5 mil, 10 mil, muito mais que está entrando no bolso, pessoal. Continuando. Quais as principais formas de contato com os fornecedores? Muito legal como mudou também. Olha o pós-pandemia aí, pessoal. Para colocar os pedidos e para me relacionar. Para colocar os pedidos, campeão nos aplicativos, sites e-commerce, pedidos automáticos. Olha os sistemas do fornecedor ou os meus já me dando esse pedido automático. WhatsApp. E cadê o telefone, Marcelo? Cadê a visita do meu vendedor? O telefone e a visita do vendedor está no relacionamento. Ou seja, eu não quero que esse cara, sinceramente, eu sou operador, eu não quero que esse cara venha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no meu restaurante. Ele me atrapalha. Eu quero que ele venha, sim, temporalmente, para me trazer inovação, para me trazer uma oportunidade, para falar de negócio, para me ajudar a ganhar dinheiro. E não para vir aqui tirar o pedido de X caixa, que ele já é automático. Certo? Muito legal a gente olhar para isso. Automatiza o pedido, não o relacionamento. Quais as formas de fornecimento neste momento? Ainda a gente tem um desafio no Brasil muito forte. E isso serve para todo o food service. A maior parte da compra ainda está em eu pegar meu carro e ir num atacado. Não quando a gente fala do produto especializado. Opa, que aí eu tenho compras diretas da indústria e compras direto da internet, como aparece aqui. Por que isso aqui não dá os 100%? Porque eu tenho vários métodos, olha que legal. Mas quando a gente vai para o resto do food service, cash and carry é esmagadoramente lá perto dos 80%, o resto vai cair para baixo dos 40%. Olha como o segmento do japonês, pelo produto principal, tem a relação direta. Pelo menos em São Paulo, esse cash and carry é ir para Liberdade, tá, gente? Então, é para ir pro Ceasa. Não, é para Liberdade, para a região da Liberdade dos mercados lá. Pedimos também para que ele então me diga quais são as 3 principais formas significativas de fornecimento. Então, as principais: compra direta da indústria, compra no atacado e a compra direta. Olha como quando eu pergunto selecionado, ele me responde, talvez emocionalmente, do meu principal fornecedor. É a compra direta, porque é o minha principal matéria-prima, é o peixe. Né? Muito legal. E aí aparecem as outras formas significativas de compra das minhas matérias-primas. Quais as principais dores relacionadas aos fornecedores? Fornecedores, vocês estão aí? Vem escutar aí o que os seus clientes estão dizendo. Falta de apoio dos fornecedores em campanha de marketing. Vamos brincar aqui de novo? Festival do Carapau. Se eu tiver uma brincadeira aqui com o meu fornecedor e isso aqui tiver na minha mesa, num totem, será que eu, como consumidor, não vou querer experimentar? Falta de produtos e ingredientes inovadores. Eu quero inovar, eu preciso de diferença, eu preciso mostrar diferenciação porque o consumidor está me pedindo e eu preciso melhorar meu CMV. Ruptura na entrega de insumos. Aqui ficou. Aqui é onde começa a parceria. Aqui a gente precisa ter um relacionamento íntimo e eu não posso ficar sem o meu ingrediente.
Gostaria de ter ou ampliar a ajuda dos seus fornecedores. Opa! Será que é produto? Não. Informação sobre o comportamento do consumidor. Estamos trazendo aqui, né? Aqui do operador. Mas como é que a gente sabe o que o consumidor quer para a gente atuar através dele? Produtos que simplifiquem o trabalho da cozinha, treinamento, capacitação da minha equipe. Falamos isso aqui, gente. Tão importante como comprar bem é ter uma equipe concisa. Meu fornecedor pode me ajudar. Poxa, será que eu não vou pagar um pouquinho mais para ele? Porque ele está me ajudando a ganhar mais dinheiro através de uma equipe qualificada? Tem um golaço aqui. Tem uma mina de dinheiro aqui para quem, mais do que vender produto, vender relacionamento, vender serviço. Informação sobre produto e comparação de performance. Sessões de inovação e cocriação de novos produtos. Então, olha como tudo está envolvido na prestação de serviço. Muito interessante. O operador tem dor. O operador quer parceria. Cadê a galera aí? Quais áreas também aparecem na pesquisa que eu gostaria de ter ou ampliar? Ou seja, quais outras coisas que aparecem nessa pesquisa aí? Planejamento da demanda, consultoria para suportar a gestão, redução de preços. Essa é a primeira coisa que a gente fala, mas olha que de verdade aparece lá embaixo. Antes de reduzir o preço, me ajuda a ganhar dinheiro, vale mais, tem mais valor. E aqui é um negócio muito legal. É aquilo que eu quero versus quanto vocês, operadores, nos responderam que vocês têm a partir dos seus fornecedores. Informações sobre o comportamento. 68% falou que quer. Só 14% falou que tem. Produtos que simplifiquem o trabalho, cresce um pouco, 25% falou que tem. Treinamento, capacitação, 18% falou que tem. Gente, a gente tem uma oportunidade incrível. De novo aí, time de fornecedores, temos uma oportunidade incrível. De novo aí, operadores, estimulem os seus fornecedores. Me ajudem que a gente aprofunda o nosso relacionamento. E quando a gente inverte essa pergunta, apenas 17% não tem interesse nessa informação. Talvez lugares mais tradicionais, talvez lugares mais fechados. Eu sou aquilo e ponto, mais antigos. 11% não tem interesse em produtos que simplifiquem o trabalho. Não, eu vou comprar o peixe inteiro, eu vou ainda, né? Talvez vou brincar aqui de novo, eu vou lá, eu vou olhar peixe a peixe. É uma característica talvez do negócio diferente. 9% não tem interesse em redução do preço e custo. Por quê? Porque eu consigo repassar. Só ver o contrário, né? 91% tem interesse em redução de custo, né? Óbvio. A gente estava vendo antes, né? Interessante isso. Quais das atividades a seguir você ou a sua marca faz com maior ou igual ou menor frequência hoje do que o período antes da pandemia? Então a gente traz algumas coisas, alguns números que dizem da nossa atitude. Nós mudamos. 50% a mais compra itens mais baratos ou em promoção nos atacadistas. Dor do custo. 62% compram preço de insumo através de ferramentas digitais. Cresceu 62%, é muito interessante isso. 57% não mudaram a frequência com que passam tempo em mídias sociais, criando ou consumindo informação nas mídias sociais. É um lugar importante da gente estar para falar com o nosso operador, com o nosso cliente, para falar ou entender do nosso fornecedor, para entender o que está acontecendo no mundo. A gente consome, mas a gente também precisa nos mostrar. Aquela brincadeira dos 4 P's do marketing, o ponto, eu na rua, o meu letreiro, morreu. Eu vou comunicar com o meu consumidor principalmente através dele lembrar de mim quando ele está lá no Facebook, no Instagram e em várias redes sociais. 58% usam tecnologia nos seus negócios com maior frequência. Sim, estamos usando mais sistemas, estamos usando mais sistemas de delivery, mais informação, principalmente para tomar decisão. A decisão, gente, no nosso negócio, passou a ser a promoção do mês que vem. A gente hoje tem plataformas, sistemas leves, fáceis,
baratos, para me ajudar a tomar informação para os próximos 15 minutos. Passou meu almoço, como é que eu vou estimular e jogar uma ação para eu vender alguma coisa à tarde, meio da tarde um snack? Alguma coisa que faça eu ampliar a comunicação com o meu cliente, eu ampliar o meu faturamento. A gente tem aí coisas muito ágeis, é muito interessante a gente entender o que está acontecendo. A informação ajuda a gente a tomar decisões precisas. Não tem mais margem de erro. Não posso mais errar mais no meu CMV. Não posso mais errar na minha precificação. Nossas margens de resultado apertaram. A gente tem que ser muito preciso no nosso negócio. 47% não mudaram a frequência a eventos e encontros do setor para manter atualizado e fazer network. E é isso, gente. E por fim, o que eu quero aqui dizer desse mundo que está acontecendo no mundo do food service, com um grande reflexo aí no segmento do restaurante japonês? A gente viu aqui, eu acho que a primeira coisa, os produtos estão evoluindo. Estão evoluindo. A gente ainda poderia estar muito melhor numa visão de pesca por toda a costa que a gente tem, mas a gente tem evolução na importação, a gente tem evolução no cultivo, né? Hoje aí, olha o volume e o aumento do peixe de cativeiro com qualidade, a gente tem uma padronização, a gente tem uma mudança e uma evolução do nosso fornecedor. Está deixando de ser aquele cara que punha no carro, no gelo, e cada vez mais a gente tem boas indústrias operando para a gente, mas a gente tem a oportunidade, a gente tem a necessidade nessa relação de ter mais serviços compartilhados com esse produto e com essa evolução do fornecimento. Não é só produto no fornecimento. Para mim, a grande oportunidade aqui, para o independente, que é 90% desse negócio, está esse cara. Eu gosto de brincar assim. Nós temos o planeta Terra, moramos no planeta. A gente está olhando tudo. O dono do restaurante, o planeta dele é o restaurante. Ele vive lá, e tudo está lá. É intenso demais, cara. A gente faz muita coisa. É um herói. É um herói que executa todas as ações. Vocês estavam brincando aqui no primeiro? É o caixa, eu vou para a cozinha, eu sou RH, eu sou DP, eu sou compras, eu sou tudo. Eu preciso de ajuda. A gente tem uma oportunidade incrível dessa ajuda vir do cara que já está lá dentro, que é o meu parceiro, que é o meu fornecedor. Aqui a gente pode mudar o jogo e evoluir em muitos negócios. Porque quando a gente começar a trabalhar junto, ele vai escutar a sua dor. Ele não vai vir só com o produto que ele tem. Ele vai se estimular também a ter aquilo que você precisa em produtos e serviços. É isso, Rafa. Pode passar para o último, Rafa. Obrigado. Por favor, senhoras. Muito obrigado. Gostaria que vocês, quem quiser nos seguir aí nas redes sociais, a gente tem muita informação disponível. A gente tem a Galunion, uma empresa tradicional de consultoria, de informação ao mercado. Começamos agora uma comunidade do food service no mundo do digital para a gente trocar. Nós temos uma série de eventos nacionais e internacionais com o objetivo do conhecimento, da informação, do networking, que tanto nos ajudam a desenvolver. Nos sigam. Eu gosto de dizer que, antes de mais nada, o que nós gostamos é de fazer amigos. Espero aí poder criar uma amizade aí com todos vocês. Tá bom. Rafa, obrigado. A gente tem mais alguns minutinhos, mas eu também queria fazer só umas considerações. Queria também, né, fazer um merchan da BGJ, né? Nós somos a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. Se vocês puderem seguir a gente também, a gente está no meio da Semana da Gastronomia Japonesa. Essa é uma das atividades que a gente está fazendo. É a BGJ_BR. Por favor, sigam a gente. E essa é uma das iniciativas que a gente acha, que a gente acredita que possa trazer melhorias para os restaurantes. Eu acho que eu vou falar para os restaurantes porque eu defendo os restaurantes, né? Então, tá todo mundo aqui endividado, tá tomando aumento de preço, né? Tá tendo problema de mão de obra, né? Tem problema de delivery
né? Vem imposto, ameaça de imposto, vem lei de água, sabe, gente? É muito difícil. Eu acho que para ser A dono gente de se sente o vilão da coisa, né? Não, eu não me sinto vilão, não, Rafa. Eu me sinto, sabe, explorado, me sinto às vezes sozinho. Às vezes dá vontade de você pegar, não sair de casa, ficar debaixo do cobertor, mas, enfim, quem tem restaurante não tem muito tempo para chorar, não, né? E assim, eu acho que a nossa melhor característica é que a gente aprende rápido e se transforma, né? Então, a associação, ela tá para ajudar a fazer esses movimentos de forma mais rápida ainda. Então, eu queria muito apoio em cima de nós, para nós podermos nos ajudar, né? Então, acho que fica essa questão. Posso complementar? De novo, reforçando, nós na Galunion temos uma relação, uma rede de networking incrível. É onde a gente cresce, é onde a gente estimula, onde a gente ensina, é onde a gente aprende, mas tem uma coisa ali que acontece que é muito legal. A gente tem muitos concorrentes em todas as características, tipos de restaurante, equipamentos, indústrias, trocando abertamente, se ajudando. E o legal é que nessa hora é até uma tendência do mercado, chama competição e parceria. Quando a gente divide, a gente não soma, a gente multiplica. É isso aí, Rafa. Então, queria dizer que é um estudo inédito, pesado, mas eu acho que tem muita consistência, tem muita base, né? Acho que dá para tirar muitas conclusões aqui, muitas coisas óbvias, mas assim, o óbvio só fica óbvio depois que a gente fala que está aí. E eu queria também fazer um agradecimento especial à Getro, que a Getro nos ajudou a patrocinar esse estudo aqui, que é tão importante, né, para a gastronomia japonesa e para a área de restaurantes. Eu queria abrir agora para quem tiver uma pergunta ou alguém tiver alguma curiosidade, fazer uso do microfone aí. Bom, se não tiver ninguém, eu vou encerrar então. E queria agradecer mais uma vez a Rafa. Obrigado, Marcelo. Obrigado aqui de estar aqui no pelo convite. Seafood Show. Obrigado, gente.